Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês um tema que é muito recorrente aqui no espaço da clínica e quando eu atendo os casais. E uma das grandes queixas é: perdi o tesão no casamento. E agora? Meu nome é Silvia Furtado, eu sou especialista em sexualidade humana e nos relacionamentos amorosos. E aí a gente pode pensar um pouquinho o que está acontecendo nas relações. Perder o tesão pelo casamento, pelo parceiro, pela parceira, não é uma prerrogativa de casamentos mais longos. Isso pode acontecer em casamentos recentes, em namoros, em relacionamentos de médio prazo, em relacionamentos onde houve o nascimento de um filho, onde houve um luto na família, onde há um luto na família. Então, a gente precisa abrir a mente para pensar que são diversas as causas, né? E que a perda, né, da libido, a perda do tesão, a desconexão sexual, ela é apenas um sintoma. Mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro, é interessante, como eu falei, a gente poder identificar as causas. Então, assim, tentar entender quais são as razões por trás dessa perda do interesse, né? Questionar um pouquinho quais são as possíveis mudanças na vida, no relacionamento, o que aconteceu contigo, o que pode ter acontecido com o teu parceiro, a tua parceira, que está influenciando, né? E aí, quando a gente pensa nas causas, por exemplo, né, dessa perda do interesse, a gente pode pensar que, como eu falei, né, a perda do interesse acaba sendo um sintoma e as causas são múltiplas. Esse descompasso, ele pode estar vindo, por exemplo, do tempo de presença que está escasso entre vocês, horas trabalhadas demais, um ou outro trabalha muito, né? Então, muito tempo fora de casa, muito tempo trabalhando, então chega em casa muito exausto, muito exausta, e ainda com as muitas demandas de casa, e isso acaba, né, fazendo com que o casal se desconecte emocionalmente, e aí, consequentemente, vai se desconectar sexualmente. Pode ter aí uma questão de saúde de um ou de outro, né, e que por algum medo, algum receio, né, você está protelando aí em checar, isso acaba fazendo com que você também fique com esse pensamento, com essa dor, com esse receio na sua cabeça, e aí com essa angústia, não consegue expressar isso para o seu parceiro, guarda para você, então é uma coisa que você vem guardando, mas você sabe que alguma coisa no seu corpo não está bem e que você não consegue dividir. Então a gente precisa pensar nisso, né? Pensar também, como eu falei, né, às vezes tem um luto na família, os momentos de luta eles são muito importantes, eles precisam ser olhados e respeitados, né, esse período, porque realmente a perda de alguém próximo mexe com toda a nossa estrutura psíquica, e aí essa desconexão emocional e sexual não é apenas com o parceiro, mas é como se toda aquela energia sexual, aquela potência de vida, ela ficasse mais enfraquecida mesmo, né? Então, são todos aspectos que a gente precisa pensar para ter clareza, para tentar compreender o que pode estar havendo. E aí ninguém mais, né, do que você, do que sua parceira, sabe, né? E eu sempre parto desse ponto, assim, que os meus pacientes sabem mais da sua dor do que eu, né, que sou psicóloga, que estou aqui atendendo vocês, né? E aí o que eu digo? Converse sempre com seus parceiros, compartilhe seus sentimentos de forma aberta, honesta, né? Assim, sem culpar, sem procurar culpados, sem procurar julgamento, sem apontar dedos, né? Para que o outro se sinta ouvido, né? E que para que você também ache um espaço de fala, né? Então, perguntar também, fazer perguntas, como que ele se sente, como ela se sente, está sentindo a mesma desconexão, né? Desde quando que isso pode estar acontecendo, né? Houve um fato, um momento, né? Por exemplo, como eu falei, o nascimento de um filho, né? Esse ciclo de vida de nascimento de filho, é importante também a gente olhar, respeitar, que também a gente fica com a energia muito voltada, né, para esse bebê, para essa criança. Então, eu sempre falo que a mulher fica ali 9 meses, né, fazendo a gestação, e aí quando esse bebê nasce, é como se houvesse um deslocamento do afeto, né? Todo o afeto que ela recebia como mulher, né, grávida, quando o bebê nasce, esse afeto todo ele é deslocado para o bebê. E a mulher acaba ficando mais fragilizada, às vezes ela tem uma alteração de peso, então tem a autocrítica do seu corpo, e tudo isso faz com que a pessoa se desconecte, e não é só do parceiro, ela se desconecta de muitas outras coisas, e às vezes de si mesma. Então, são todas coisas importantes para pensar. E aí, depois de pensado sobre todos esses aspectos, se vocês não encontraram nada, se não conseguiram encontrar nada que fosse assim tão claro, tão evidente, tentem relembrar, então, os momentos que foram bons, né? Façam uma reflexão sobre os momentos felizes que vocês viveram, né? Os momentos que vocês fizeram uma viagem, ou quando vocês se conheceram, quando vocês se apaixonaram, lá no início do relacionamento, como é que era. Então, relembrar tudo isso é trazer memórias boas,
Porque se a gente está desconectado, é porque talvez as memórias mais frescas são memórias que não são tão boas. Às vezes são memórias marcadas por mágoa, por ressentimento, por episódios de infidelidade que não foram elaborados, não foram tratados, não foram esclarecidos, não é? Porque uma infidelidade não é de um, é de outro, é do relacionamento, é do casal, então ele precisa ser olhado com o casal junto, né? Então não dá para dizer você me traiu, então agora a culpa é toda sua, né? Isso está mais do que claro que, né, a gente recebe muitos episódios, né, muitos casais que trazem, né, esses episódios de infidelidade no relacionamento, e a gente precisa falar que é isso nesse senso. São duas pessoas que formam a relação. Então, não tem como dizer que a culpa é de um, a culpa é de outro. A gente precisa se autorresponsabilizar pela conexão do casamento, do relacionamento, e que a gente está envolvido. Então, precisamos pensar, né, como fazer para reavivar essas memórias positivas, para se reconectar emocionalmente outra vez. Né? Então, pensar em dedicar em atividades que vocês possam fazer em comum, né? Coisas que vocês apreciem, que vocês gostem, nada deve ser empurrado, não pode ser uma coisa que um gosta e que o outro não, mas que é mais em prol do casamento, então temos que fazer isso. Quando você usa esse termo, né, de você tem que fazer isso, já tem um estranhamento aí. Porque quando há um sentimento maior que une o relacionamento, que une o casal, nada tem que ser, mas ele simplesmente é. Então, a gente ama porque a gente gosta de amar, porque é gostoso amar, e não porque sou obrigada a amar meu marido, porque ele é o meu marido, é com ele que eu vivo, então eu sou obrigada a ficar neste casamento porque eu tenho que amá-lo, porque é ele que é meu marido. Não, não tem que nada, né? Porque o amor é livre, o amor ele tem a base dele na liberdade. Né? E se a base da liberdade, do respeito, ela não é considerada, a gente precisa pensar aí, rever aí em que pilares esse relacionamento está ancorado. Então, pensar nisso, né? Pensar na intimidade, por exemplo, de vocês. Né? Embora o desejo está diminuído, mas vocês podem usar a criatividade para criar momentos juntos, criar momentos de intimidade. Né? Porque se vocês ficarem esperando, já estão desconectados, e ficar esperando que esse momento, essa motivação venha assim do além, ela não vem. Então, precisa de ação. Quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente precisa agir. Mudar está diretamente relacionado a uma ação, a uma atitude. Então, você precisa agir, você precisa criar. Depende de você, da sua responsabilidade emocional contigo, porque você está infeliz, e com o outro, porque você também está fazendo o outro infeliz. Então, depende de vocês agirem para reconectar emocionalmente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar um ambiente, vamos para um lugar legal, vamos passar a noite num lugar gostoso, diferente, dormir em um lugar diferente. Então, proporcionar um ambiente diferente faz parte de provocar a intimidade, né? Porque a sexualidade, a conexão emocional e sexual, ela não é mais espontânea, ela precisa ser estimulada. Então, a conexão do casal depende do estímulo que a gente dá e que a gente recebe. Então, isso a gente não pode perder de vista. Né? E aí que eu falei, inovar, experimentar coisas novas, novas formas de intimidade, compartilhar desejos, fantasias, porque todos nós temos, né? Não adianta dizer, não, eu não tenho nenhuma fantasia. Tem. Você tem, todos temos, e é isso que nos diferencia dos animais, só que são fantasias e desejos que você não se autoriza a pensar nem para você, muito menos compartilhar. Então, autorize-se, né? Ouse, permita-se, né? Pensar, né, nessa fantasia, e as fantasias podem ficar no campo das fantasias, né? Não quer dizer que precisa ser realizado, mas você pode compartilhar naquele momento de aconchego, de intimidade, né, a sós, a dois, você pode ali compartilhar uma fantasia, né, cochichar ali no ouvido da pessoa, né, do teu parceiro, da tua parceria, né, aquele desejo, aquela fantasia, e aí para provocar essas elaborações eróticas, porque o desejo ele responde ao que a gente vai criando aqui na nossa mente, né? O desejo, o erotismo, ele não está na genitália, ele está aqui na nossa mente. Então ele começa aqui, né? Então, assim, não adianta você usar, por exemplo, toys eróticos, vibradores e coisas do gênero, se você não está presente, se você não está criando um momento fantasioso, uma cena erótica, né? Se você não está disposta a fazer procurar essa cena erótica, né? Pensar da ordem do desejo, o que me excita, né? É pensar no meu marido, sei lá, fazendo alguma coisa, pensar
é vê-lo, se ele é professor, é vendo dando aula, imaginar ele na sala de aula, imaginar ele aqui em casa, andando pela casa, né, seminu. O que me excita é pensar nele no chuveiro, num banho gostoso, numa banheira. Então, é isso, é provocar. E essas provocações, elas podem vir de filmes, de cenas, de contos eróticos. Então, tudo isso são repertórios que vocês podem juntos incluir aí para reavivar, né, essa chama que está quase apagando. Cuidar da própria aparência também é muito importante, né, porque às vezes a gente vai se descuidando, vai descuidando até das nossas roupas íntimas, daquele pijaminha surrado, né? Então eu sempre falo, guarda aquele pijaminha xadrez, porque, né, já não traz conexão sexual nenhuma, né? Claro, no dia de frio você pode colocar o seu pijaminha xadrez e é bonitinho, está tudo certo para ir dormir. Mas se você está com uma cena erótica, com um desejo erótico naquele dia, evite usar o seu pijaminha xadrez, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa aparência, a gente precisa cuidar, não para mostrar para o outro, mas para a gente se olhar no espelho e se sentir bem, bonita, gostosa, saudável, feliz, né? E não importa se você está 5 quilos mais gorda ou 5 quilos mais magra, você, ainda é o seu corpo. Então, assim, primeiro você precisa se amar, gostar do que você olha no espelho, do que você vê no espelho, para depois você poder, então, atrair quem está perto de você, né? Então, priorizar também, uma outra coisa é priorizar tempo a dois, né? Nessa correria, a gente corre, faz muitas coisas, a gente chega em casa muito cansado, né? E a gente não tem tempo para se conectar, chega em casa com demandas de tarefas domésticas, né, compartilhadas, ou você está fazendo muita coisa sozinha de tarefa doméstica e o seu parceiro ou a sua parceira não está te ajudando, e aí isso também fica com um rancorzinho, com uma mágoa, e aí na hora de ir para o quarto, você já trabalhou um monte, né? E aí a sua parceria, né, te chama, te provoca, e você fala não também, né? Não vou, porque afinal de contas eu estava trabalhando até agora e ela estava lá vendo a novela dela e eu aqui fazendo as coisas, arrumando as coisas, e aí agora que eu estou cansado, ela está querendo, então também eu não vou ceder. Então, sabe aquelas coisas do cotidiano que todo mundo passa por isso todos os dias? Prestar atenção nisso, porque isso desconecta, isso afasta, isso não aproxima o casal, né? E outra coisa, depois de checado todas essas possibilidades, buscar ajuda profissional. A terapia de casal ela é muito eficiente nesse sentido, né? Por quê? Porque ela vai conseguir, junto com o casal, checar todos esses aspectos, rever a história de vida de um, de outro, para ver quais são os impasses dos indivíduos individuais, mas que, ao se juntar, ele esbarra no relacionamento, porque nós somos sujeitos individuais, mas quando nós estamos num relacionamento, a gente se une e acaba formando uma terceira entidade, que é o relacionamento. E esse relacionamento ele precisa ser escolhido diariamente, regado, ah, movido, né? Precisa ter empenho, né, na relação, porque senão ela morre, ela como uma planta seca mesmo, né? Ela vai secando, e a conexão sexual, quanto menos a gente tem, menos a gente vai querer ter e menos a gente vai buscar. E aí, quando a gente se desconecta sexualmente, outras coisas começam a entrar no lugar. E aí eu acho que todo mundo já passou por isso, né? E sabe quando a gente está desconectado sexualmente, todas as outras coisas começam a desandar. Eu não conheço nenhum casal que eu tenha atendido que esteja, né, ou que estivesse muito bem sexualmente e que nas outras esferas estivesse muito mal. O contrário, sim. Pode estar muito bem, às vezes, sexualmente, e às vezes no trabalho não vai bem, mas não é aquilo que faz o casal feliz. Então, casais que se conectam sexualmente, emocionalmente, eles conseguem enfrentar os impasses da vida, do trabalho, do cuidado dos filhos, de uma doença, de um luto, com muito mais assertividade e conseguem buscar soluções para os seus impasses juntos. Então, fica aqui essas dicas, espero que você tenha gostado. Meu nome é Silvia Furtado, sou especialista em sexualidade. Já me segue aqui no meu canal do YouTube e nas minhas outras redes sociais que levam o meu nome. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Tchau!